Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no programa Engicast nós trouxemos para falar sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre tudo como começa as obras. E nada melhor, ou uma pessoa que é super famosa nesse ramo, uma pessoa espetacular no que faz, o Ademir. Seja muito bem-vindo, Ademir. Olá, muito bom dia aí para você. Então, vamos ver no que eu posso colaborar aí para trazer algumas informações para você, um pouquinho da experiência que eu tenho. Minha formação acadêmica, aliás, ela é de engenharia agronômica. Eu me graduei em 1986. Atuo nessa área de meio ambiente desde 1999. Ainda atuo, né, na área de produção agrícola, né, mais precisamente na área de fruticultura. Lá atrás, nos anos 90, fiz parte da comissão de negociação do Mercosul, na área de frutas frescas. Possuo uma propriedade agrícola onde eu planto banana. Né, e isso lá em Registro, né? Em Registro, em Sete Barras, para ser mais preciso. É que pouca gente conhece Sete Barras. É uma vilinha, um principado que a gente tem lá. Lá no Vale do Ribeira. Exatamente, que é da onde vem a minha família. Nós estamos lá, pelo que um parente pôde apurar, desde 1563. Então, foi lá que você nasceu? Foi lá que eu nasci. Você nasceu em Sete Barras? Registro. Registro mesmo. Eu sou o único da família nascido em Registro. E como tudo começou isso para você? Um belo dia eu recebi um convite para vir a São Paulo e começar a trabalhar na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Eu entrei no primeiro degrau, né? Eu era técnico de campo, dentro de um projeto que a Secretaria tinha, mais precisamente no DPRN, que era o Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais. Atuei durante 1 ano e meio. Apareceu uma oportunidade para assumir uma regional, que na época era a regional de Itapecerica da Serra, que ela atendia em torno de 38%, 40% aí da Grande São Paulo. Uma região extremamente populosa, com muito empreendimento, onde estava sendo desenvolvido o projeto do Rodoanel Sul e tinha acabado de ter sido licenciado e construído o trecho oeste, que é o que vem do lado da Castelo Branco, Anhanguera e Raposo Tavares. Então eu finalizei esse licenciamento, fazendo os relatórios de recuperação de área, de botaforas, de áreas de plantio, e iniciei a parte florestal do trecho sul e do trecho leste. Tá? No trecho norte eu praticamente não atuei, mas esse era uma das obras que tinham nessa área. E assim, só para entender o tamanho, lá era a regional do estado, que era a que tinha maior número de processos de mineração e o maior número de processos de parcelamento de solo. Tá? Loteamentos, condomínios e afins, né? Eu fiquei lá de 2002 a 2007. Depois eu recebi um convite e fui para ser assessor na Secretaria Estadual de Habitação. Fiquei os 4 anos da administração da Serra lá, junto com o presidente do GRAPROAB à época, que era o arquiteto Silvio Figueiredo, que é aqui de Guarulhos. Nós fizemos, né, a equipe que se formou lá fez uma, entre aspas, reforma, através de 2 decretos, lá, 51.053
53 e 51052, né? Na estrutura do GraProAB, e criou-se o programa Cidade Legal. E a parte de meio ambiente, eu dei algumas opiniões, algumas sugestões, enfim, atuei como consultor. Lá eu não deliberava nada, eu simplesmente opinava, né? Mas foi bom, foi uma experiência muito interessante. Veio mais para a área de engenharia, né? Menos para a área de agricultura, onde eu estava, né, muito bem fincado, onde eu sempre trabalhei com isso desde de graduado. Mas eu acho que fui com razoável habilidade. Eu consegui uma proeza dentro do DPRN, que foi segurar uma caneta e nunca sofrer uma ação civil pública, nunca sofrer nenhuma ou nunca passar por nenhum processo de investigação dos atos que eu pratiquei enquanto autoridade florestal. Então, ótimo, serviu, foi uma boa experiência, e vida que segue. Em 2010 eu saí do estado, montei a minha consultoria, continuei plantando banana, e hoje eu estou desenvolvendo um projeto de loteamento na parte onde eu tinha um pasto na fazenda. Coincidentemente, a minha fazenda está dentro da zona urbana do município de Sete Barras. Sete Barras não é um município muito grande, mas tem uma carência habitacional razoável e que a gente pretende atender né, com o desenvolvimento desse projeto. Eu já ofertei um número de lotes, devo ofertar um outro tanto aí o ano que vem, e mais 3 empreendimentos também no Vale do Ribeira, onde eu sou parceiro, sou sócio, também na área de loteamento. Então, basicamente, esse é o resumo, né, da minha atuação profissional. Da sua trajetória, então. Sim. Mas vamos falar para o público que às vezes talvez não entenda um pouco, né? Tudo começa pelo meio ambiente. Então, quando você tem um desejo de fazer uma casa, um prédio, galpão, um condomínio, algo do gênero, tudo começa assim. Você tem que fazer a parte ambiental primeiro, ver se tem árvores. Explica um pouco para a gente como funciona tudo isso, você como consultor, como empresário, como a pessoa que te contrata fala, tem um sítio, uma fazenda, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Bom, a finalidade a que você propõe o teu empreendimento, ela faz variar a aplicação da legislação dentro do que você pretende. Então, por exemplo, se você vai fazer a gente falou de loteamento, alguma coisa rima ou não? Muito fresco, depende do grau de impacto que o seu Explica o pessoal o que é EIA-RIMA. Estudo de impacto ambiental, né? RIMA, relatório de impacto ao meio ambiente. Esse é o estudo mais detalhado que você pode fazer. Então, assim, numa régua é o mais alto. O mais difícil, o mais caro. É mais caro, porque as informações são muito detalhadas, você tem que abordar não só a área em si que você vai trabalhar, né, a área diretamente afetada, mas como uma cebola, né? Você tem aqui a sua área e você tem áreas no entorno em que você tem que avaliar não só os impactos diretos ao meio ambiente, mas também os impactos socioambientais que você vai ter. Então você vai analisar transporte na região, você vai analisar, dentro do transporte você vai analisar a quantidade de viário, você vai analisar a sua vizinhança, como ela vai ser impactada pelo seu empreendimento. Isso pressupõe audiências públicas. Então você vai ter que ter audiência pública, você vai ter que debater com a sociedade o teu empreendimento, e ele vai ter que ser ambientalmente viável e trazer, óbvio, e a maioria dos empreendimentos traz mesmo, né, benefícios socioeconômicos, né, além da adequação ambiental que cada empreendimento tem que ter. Então isso é fundamento, né, isso é muito importante, e eu gosto de dar um exemplo o quão importante é o licenciamento ambiental quando ele abrange, tá, não só a sua área direta, mas toda a área no entorno que pode ser afetada. Você pode estar, por exemplo, do lado de um parque,
estadual, do lado de uma reserva ecológica, você pode estar dentro de uma APA, de uma área de proteção ambiental, onde você pretende, né, trabalhar com características que tem dentro dessa APA, você pretende mantê-las ou até ampliar, né, esses atributos ambientais. A APA é uma unidade de conservação que não prevê a desapropriação, ela cria restrições administrativas em função de um bem ambiental, cultural, né, arqueológico, que você pode proteger. Na minha região, em particular Iguape, né, aconteceu uma coisa muito engraçada, ou se não fosse triste, se construiu uma ponte passando do lado de um sítio arqueológico que a gente chama de Caverna do Ódio. Nessa Caverna do Ódio, na virada do século XIX para o século XX, um naturalista alemão chamado Richard Krohn achou a única estátua antropomórfica, tá, do litoral do Brasil. É interessantíssimo, se vocês tiverem a curiosidade, é dar uma googada, procurar pelo ídolo de Iguape, ele está no Museu do Ipiranga. Então, assim, eu refuto, tem uma importância arqueológica inimaginável, tá? Agora, por terem feito uma obra que não passou, isso lá atrás, não passou por nenhum tipo de licenciamento, não, simplesmente fizeram, tá? A sapata da ponte está em cima da Caverna do Ódio. Então, assim, você pode ter sepultado definitivamente bens arqueológicos que a gente nunca vai saber se existem ou não. Então, aí reside a necessidade de se debater temas no licenciamento ambiental. Olha, eu tenho. Antes do licenciamento, vamos investigar. Durante o licenciamento, vamos investigar. Então, assim, não é bloquear o licenciamento, mas é dar forma a ele, tá? Em que você não, por exemplo, não suma com um bem arqueológico como pode ter sumido lá em Iguape, né? Ou como a gente tem notícia, né? Não vamos citar ninguém nominalmente, estamos falando da década de 60, de prefeitos da cidade vizinha de Cananéia, né? Que é literalmente onde o Brasil começou. Tem uma discussão se é São Vicente ou se é Cananéia. Eu puxo a sardinha para minha brasa, eu sou de lá, é Cananéia para mim. E lá é uma faixa do litoral que foi colonizada por sambaqueiros, que era um povo que já está extinto e que tinha por hábito pegar casca, né, de bivalve, de ostra, de marisco e fazer monturos disso e lá colocar às vezes urna mortuária, às vezes seus artefatos, enfim, a gente não sabe exatamente. Cada região tem sambaquis que se comportam, ou você acha coisas diferentes. Tem onde você não vai achar nada, só as cascas. Tem onde você vai achar urna mortuária, tem onde você vai achar artefatos, tem onde você vai achar restos de peixe que eles se alimentavam. Mas enfim, é um sítio arqueológico de muita importância. E esse prefeito de Cananéia usava o sambaqui para tapar os buracos da estrada, da rua, né? Então, assim, por quê? Né? Por total desconhecimento. Então, o licenciamento ambiental, eu acho que ele é muito importante para trazer para a sociedade, né, esses aspectos. Olha, existem coisas que você vai ter que abordar e bens, tá? Não só os ambientais, como eu falei, os arqueológicos, né, os cênicos, em que você vai ter que adaptar o teu projeto, né, a essas características. E aí eu volto naquilo que você falou no início. Você tem que sempre criar uma matriz ambiental, tá, para fazer o teu projeto encaixando nessa matriz ambiental, não o contrário. Então eu vou fazer empreendimento de logística, já licenciei alguns bem grandes, inclusive. Você fala, olha, eu quero 50 mil metros de área coberta. Geralmente, né, você vai querer mais 50 mil metros de pátio. 50, 60, 70, depende qual é o que você vai ter de atividade ao ar livre. Aí. Perfeito.
Via de regra, você sabe disso, você é engenheiro civil, esse empreendimento vai ter que ter vai ser uma plataforma tudo na mesma cota. Não é fácil você achar uma área desse tipo sem se deparar com uma nascente, sem se deparar com um corpo d'água, sem se deparar com fragmentos de vegetação que estão... para você poder suprimir, você vai ter que observar, né, integralmente a legislação florestal brasileira e, né, os dispositivos que o Estado de São Paulo criou, né, dentro do licenciamento para você suprimir vegetação. Então, não adianta você vir com um projeto e falar, eu quero isso, dá um jeito de licenciar. É mais fácil a gente entrar antes, falar, olha, a área que você está elegendo tem essas características. Entendo essas características, olha, isso aqui é possível, isso aqui é possível, isso aqui não é possível. Você vai ter que reservar uma área de reserva legal, se for rural, você vai ter que reservar uma área verde, se for urbana. Para fazer a compensação ambiental, é isso? Isso é para você poder cortar. Quando você corta, aí você tem uma compensação a dar. Essa compensação você pode dar de mata em pé ou você pode plantar. A Secretaria tem um projeto, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente tem um projeto muito interessante, chama Projeto Nascentes, onde você tem uma propriedade qualquer, você tem uma área de preservação permanente, que é algo que é dado pelo Código Florestal, tá? Que está desprovida de vegetação. Eu vou lá e me inscrevo no Projeto Nascentes. O William tem uma obra de uma estrada para fazer, eu tenho uma compensação ambiental para pagar nessa obra por conta do corte de vegetação que eu vou fazer nessa obra. Eu efetivamente deixo uma parte do fragmento aonde eu estou fazendo a obra, isso é uma coisa, e eu tenho que fazer ou comprar mata em pé ou plantar. Você pode recorrer ao Projeto Nascentes e lá você vai ter um cadastro e fala, opa, entra em contato, fala, opa, isso aqui eu preciso de 10 hectares. Esse proprietário aqui tem 10 hectares, está disponível, eu contrato uma empresa, planto. A Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB vão avaliar isso, se a compensação for compatível, ok, você tem faixas, inclusive, de compensação. Alguns municípios, em função da quantidade de vegetação nativa que está presente na área deles, vão ter mais ou menos necessidade de plantio. Então eu posso partir de 1,2 e até 3,5 vezes a área que eu preciso compensar. Depende da prioridade do município que eu estou trabalhando. E aí você vai fazer as suas devidas compensações. Então é um meio, você pode ir na região que eu nasci, no Vale do Ribeira, comprar uma quantidade de mata em pé, por exemplo, né? Lá é Mata Atlântica, né? Se você precisar compensar cerrado, não vai ser lá, e fazer essa compensação. Eu, por um acaso, estou fazendo um processo aqui no município de Mogi, em que nós estamos compensando em Cananéia. Olha. A CETESB aceitou, o industrial aqui está fazendo esse processo, ele cortou irregularmente, a gente recuperou uma parte do que ele cortou irregular. Como é que funciona? A pessoa corta e depois chama você ou não? Corta e ele vai chamar, obviamente, um consultor, né, depois de multado, né? Ah, entendi. Então, daí ele tem as obrigatoriedade para fazer o que é o correto, né? Aí, se ele tivesse chamado antes, talvez não teria essa dor de cabeça, né? Sim, com certeza. Porque existem duas coisas, eu acho que é importante a gente mencionar, aquilo que é irregular do ponto de vista do licenciamento e aquilo que é ilegal. Irregular, tá, é aquilo que eu poderia fazer, mas eu, por motivos outros, eu fiz sem as devidas licenças ou autorizações. E aquilo que é ilegal, aquilo que eu não poderia fazer de forma nenhuma, que a lei não ampara, mas eu fiz. Isso é ilegal. Por quê? Porque não há possibilidade de regularizar. Tá? O irregular, sim. Tá? Quando você entra na seara do ilegal, que é uma coisa que eu sempre me questiono e falo para todo mundo que a gente conversa sobre isso, por exemplo, e aí vamos sair um pouquinho
aqui do estado de São Paulo, você liga o Jornal Nacional e fala, olha, nesse trimestre o desmatamento na Amazônia foi de 50, todo mundo gosta de falar em campos de futebol, 500 campos de futebol, 1 hectare, né? 500 hectares. Né? Eu acho que falta aí uma palavrinha para nos esclarecer, nós, sociedade, o que é que foi desmatado sob os auspícios da legislação e com uma autorização emitida, e aquilo que foi desmatado sem a autorização, sem nenhum tipo de manifestação do Estado. Né? Aí sim a gente está segregando o empresário que fez isso, atendendo à legislação, e o bandido, né? Que foi lá, cortou, jogou no chão, fez. E nós estamos falando de um continente, o Brasil é um continente. Nós não temos estrutura fiscal para correr atrás. Né? Então, mas tem satélite? Tem, satélite é caro. Né? Nem todas as horas de satélite a gente pode pagar. Mas monitora depois que cortou. Aí você fala, olha, mas cortou. Então, a gente tem problemas sim com a fiscalização, e isso eu acho que é muito importante. Esse dado para a sociedade eu acho que é importante. Ou então, você já abre a matéria dizendo, olha, todos os dados aqui passados, eles se referem a cortes ilegais ou irregulares. Né? Aqui não está, quem obteve uma autorização não está nesse número, não faz parte dessa estatística. Então isso eu acho de uma importância crucial. Né? Por quê? Porque o Brasil não vive o regime de desmatamento zero. A legislação ambiental ela pode ser muito dura, mas ela lhe permite, tá, explorar a floresta com corte raso. Permite. Né? Mas tem que fazer levantamento de fato? Tem. Mas tem que deixar a compensação? Tem. Mas tem. Tudo foi o que, de novo, o início da nossa conversa. Monta a sua matriz ambiental. Busca esses dados e vê o que se encaixa. Inclusive antes de você comprar o terreno, por exemplo. Eu pretendo montar uma fábrica de pneu. Eu já me deparei com um licenciamento, por exemplo, que aí já não é a questão de recurso natural, foi um outro problema aonde faltou planejamento. Você conhece bem da arte, você é civil, o cara montou uma fábrica de medicamento, tá? E lá, depois dela licenciada, o cara voltou e falou, puxa, a gente precisa furar um poço artesiano e é na beira do córrego, precisa de uma autorização aqui, porque aqui é APP. Eu falei, sim, precisa. Mas vocês vão furar um poço artesiano, né, lá? E aí o cara me contou a história. Eles montaram uma fábrica de medicamento e esqueceram de buscar a certidão de saneamento. Eles tinham uma rede de 12 quilômetros para fazer para buscar água. Nossa. Né? Então, assim, eu fiz o melhor projeto arquitetônico, o melhor projeto do ponto de vista da engenharia civil, todo o meu fluxograma da empresa, da produção da empresa, está tudo ok, está tudo lindo. Só que eu não fiz o primeiro, eu não subi no primeiro degrau da escada, eu comecei pelo terceiro. Qual é o primeiro degrau? Certidão, isso para tudo. Você está em zona urbana? Certidão de uso do solo. Cabe uma indústria ali? Cabe. Para ver se o solo não é contaminado. Não. Isso antes? Certidão de uso do solo é se o município autoriza a sua atividade naquele lugar. Exato. É uma indústria. Né? Como se fosse o zoneamento. O zoneamento, exatamente. É o plano diretor do município que vai dizer, olha, aqui cabe indústria. Não, aqui não cabe indústria. Aqui é uma ZEIS. Cabe um prédio. Né? Exato, aí seria uma ZEIS, por exemplo. Né? Fazer uma zona de especial de interesse social. Olha, aqui o que é? Aqui é para habitação de interesse social. Aqui é comercial uso misto. Essa certidão é fundamental para tudo. Você começa planejando assim. Você começa pegando a certidão de matrícula do imóvel, certidão de uso do solo e a certidão de saneamento, que foi o que faltou nesse projeto. Quem concebeu esse projeto não lembrou que uma indústria de medicamento precisa de água.
né? Em grande quantidade. E 12 quilômetros, vamos combinar que 12 quilômetros para ir buscar inviabiliza um monte de projeto? É muito custo, né? O custo é alto. Um custo alto. Quantos boosters você vai ter que pôr em 12 quilômetros? Quanto custa cada booster? Né? Então, você tem que... esse ajuste fino, e saneamento é meio ambiente. Aliás, a gente adora ver, né? Verdinho. Todo mundo gosta da plantinha, né? Da árvore. O nego sobe na árvore porque tem que cortar uma árvore que senão vai cair na rua, pode matar alguém, pode afetar o patrimônio de alguém. Aí o vizinho sobe na árvore porque ele se apaixonou por aquela tipuana, porque a tipuana... Tá, isso mexe com paixões. Mas a gente não olha o saneamento. Né? Quando você vê alguém falar, olha, a bacia da Grande São Paulo, parte dela está na bacia do Tietê, grande parte, quase toda. Uma outra parte está na bacia do Ribeira, um pedacinho, que é do rio que passa na minha cidade, que é Juquitiba e São Lourenço da Serra. E aqui deve ter alguma coisinha no Vale do Paraíba, também na Grande São Paulo. Santa Isabel tem alguma coisa na bacia do Paraíba. Não é que falta água na Grande São Paulo. Ela é deficitária desde a década de 60. Mas não falta. Se a gente sair daqui e for para São Paulo e andar na Marginal, né, o que deveria ter no Rio Tietê era água limpa. Está faltando água? Vírgula, está faltando água limpa. O saneamento é fundamental. A gente tem um nível de saneamento, via de regra no país, o nosso saneamento é medieval. Nossos índices de saneamento são medievais. Eu já recebi, enquanto autoridade florestal, enquanto agente público, eu fiz uma autorização que o município pretendia canalizar 10 córregos lá, todos dentro de favela. Tá? E um dos processos juntaram uma certidão de óbito de uma criança que tinha morrido, se não me engano, por leptospirose. Cara, isso eu não discuto, isso eu autorizo. Eu não discuto os meios, eu busco o enquadramento legal e eu autorizei. Tá? Por quê? Porque você está lidando diretamente com a qualidade de vida, e saneamento é qualidade de vida, saneamento a gente não tem ideia da importância que isso tem na vida das pessoas. Não é só abordar o meio ambiente de forma temática. Puta, eu adoro árvore. Nossa, eu acho linda, né, essa paineira aqui. Olha, tem um IP no fundo da caduilha que se ele pôr a mão eu denuncio. Né? Tá. Você sabe para onde vai o esgoto da sua casa? Você sabe que você é do ramo. Né? Mas você vai adquirir, por exemplo, você tem um boom imobiliário em São Paulo, né? Ou ele não termina nunca. O São Paulo é um lugar que cresce, né, ad eterno, né? Ou todo mundo fala de Balneário Camboriú, né, onde você substitui 3, 4, 5 casas de veraneio, né, por um edifício que tem 2, 3 mil moradores, um conjunto de edifícios com 1000 moradores, por exemplo. Uhum. São 1000 famílias. Os sistemas de saneamento da cidade foram adaptados para esse aumento de demanda? Eu não sei te responder. O bom senso diz que deveriam ter sido. Mas o investimento só vem depois que dá problema, né? Então, isso que a gente fica um pouco chateado, porque parece que só faz um desassoreamento, só faz uma nova canalização. Quando dá enchente, alagou, está todo mundo prejudicado com isso, principalmente quem mora na região, daí que vem a obra e faz o serviço. Porque isso deveria vir antes, né? Que é uma coisa que nem cabelo, você tem que cortar o cabelo pelo menos uma vez por mês. Então, se você não faz a limpeza na drenagem, aumenta a drenagem, porque a população está crescendo. E se essa drenagem, a microdrenagem, a macrodrenagem, não for aumentada, isso causa um problema terrível, né? Sim. Você tem, por exemplo, quando você fala em desassoreamento, você tem 2 fatores. Né? Você tem pequenas obras que, via de regra, elas não têm um controle adequado
do material que você vai escavar, que você vai revolver. Então você pega o solo, revolve ele, deixa ele friável, né? E numa época de chuva, parte desse solo vai andar segundo a sua drenagem de pluvial e ela vai parar em algum dreno, né? E aí, esse dreno que eu digo é um córrego, um rio, aí depende da ordem, né, desse corpo d'água. Mas ele vai caminhando, você conhece isso também. Existe um movimento que a gente chama de movimento de bypass, então aquele sedimento ele para aqui nesse córrego de terceira ordem, segunda ordem, mas aí numa outra chuva ele ganha energia, levanta e vai para frente, vai caminhando, vai parar num rio maior. Esse rio maior, tá, tem um volume de água razoável e ele vai sendo assoreado. Se você não tiver a real noção desse processo e o que você falou, o planejamento adequado para você ter uma constante nessas obras, por exemplo, o desassoreamento do Tietê, que todo mundo passa na Marginal e vê, o do Pinheiros, né, que são os maiores corpos d'água que a gente tem dentro da Grande São Paulo e principalmente dentro da cidade de São Paulo. Ela é uma obra que não vai parar nunca. E nem pode, né? Não pode parar, não pode, porque essa calha ela vai sendo diminuída à medida em que esse sedimento vai chegando. Vai chegando, vassouriando. Isso. Mas um exemplo disso que você falou é São Luís do Paraitinga. Uhum. Em 2010, derrubou até uma igreja. Foi 10 metros de altura. Eu atuei lá. Então, conta um pouco dessa experiência. Eu estava na Secretaria Estadual de Habitação e, por emergência, nossa secretaria, CDHU, comprou uma quantidade de casas pré-fabricadas e para atender as pessoas que perderam as suas residências nessa cheia, que foi uma cheia absolutamente atípica. Aliás, as grandes cheias, elas são atípicas, mas elas têm uma normal e elas vão ocorrer. Né? Então, não adianta a gente ficar falando que a gente adora achar culpado, né? É o que você falou. Depois que, agora eu vou ter que açoitar o mar, né? Aquela história dos navios que estavam partindo para a guerra, afundaram, né, num processo de natural, né, de uma ressaca do mar, e o rei mandou, né, apurar quem era o culpado, e eu falei, olha, não tem culpado. Né? É assim, o mar se comporta assim. Falou, então açoite o mar. Então a gente tem esse comportamento. Você tem que achar um culpado, o culpado é o seguinte, né? Você quer buscar planejamento. E planejamento ele é supra-governos, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. O planejamento ele é do Estado, ele não é do governo. Né? E para nós da área tecnológica, da área de engenharia, né, ele é fundamental. Né? E você sabe, agora fazendo uma brincadeira, né, a gente sabe planejar, a gente sabe fazer uma obra, a gente sabe pôr ela de pé. Quem nos atrapalha? É o cara do orçamento. O cara fala, mas não tem esse dinheiro. Bom, acabou. Aí mudou o plano. Né? Então, assim, a engenharia ela é atrapalhada pela economia, mas enfim, isso é um jogo dicotômico que a gente não vai resolver agora. Mas, voltando, então, planejamento. O planejamento leva a pagar mais barato nas obras. Porque eu tenho uma constância, né? Eu não tenho um problema agravado. E voltando lá, em São Luís do Paraitinga, né? Nós tivemos que comprar de forma emergencial 100 e tantas casas, eu não me lembro agora o número exato, e construir, inclusive, sem licenciamento. Depois me chamaram e falaram, agora precisa regularizar. Né? E foi um probleminha, porque construíram num lugar que tinha restrição administrativa na época, porque estava vigindo o Código Florestal. Que lá, inclusive, é tombado pelo Condefat, né? Lá é tombado, o núcleo, né, primordial ali da cidade, o núcleo urbano ali da cidade é tombado pelo Condefat, sim. Então, você teve problemas.
com relação ao que causou a enchente, você tem... Isso é como derrubar avião, né? Uma enchente ela não é causada só pela chuva, né? Então ela tem 3, 4 variáveis que, se elas se encontrarem, aconteceu. Lá eu acho que principalmente é pelo... Tem um outro rio ali que entra no Paraitinga, que é o Chapéu. Então ele entra 90 graus e ele teria que fazer um outro serviço, se eu não me engano. Né? Ali entra em 90 graus? É. Antigamente eles entravam tudo 90 graus. Hoje em dia, que eles têm um entendimento que tem que ser igual ao banheiro, tudo 45 graus, né? Para a água fluir um pouco melhor. Não deixar transbordar, porque quando você fecha, fica como se fosse uma rolha, né? Porque aí você cria um calço hidráulico, né? Exatamente. Eu tenho o rio que está desaguando, chegando com uma quantidade razoável, uma vazão bem razoável, no outro, né? A hora que essa água entra, ela literalmente atravessa, né, de forma ortogonal, né, aquela corrente e pumba, cria uma parede aqui. E aí esse outro rio, que é o rio de uma ordem superior, vem vindo, né, aqui também com uma vazão absurda. Quando ele encontra essa parede hidráulica aqui, o que acontece? Remanso. A água vai para trás. Aconteceu o remanso, aconteceu o quê? Enchente. E eu posso te falar de cátedra, porque onde eu nasci, das nossas brincadeiras de infância era brincar na enchente, lá no Rio Ribeira. Eu já tive perdas financeiras muito grandes dentro da minha fazenda. Eu estou na várzea do Ribeira. A terra que eu exploro, ela se formou em função do Rio Ribeira, da presença do Rio Ribeira ali, ele que depositou sedimento e formou o solo que eu hoje planto bananeiras. E a gente tem que se habituar com isso, é natural. Você fala assim, mas você perdeu, poderia não ter perdido. Olha, se você fizesse uma obra hidráulica de vulto, tá? Que inclusive começou a ser feito lá, aqui no Vale do Paraíba tem, que é um projeto de polderização. Polder é uma palavra de origem holandesa, né? E o que é um polder, só para o pessoal entender? É um dique. Então eu pego uma área da minha várzea, eu cerco ele com um dique, com um aterro, tá? Planejo como eu vou manejar essa água aqui, tanto colocando para dentro nas épocas mais secas, tanto tirando a água de lá através de bombeamento, vala e bombeamento para fora. Mas assim, é uma obra caríssima e que o Estado hoje não faz mais. O do Vale do Ribeira parou na década de 70. Os do Vale do Paraíba chegaram no final, começaram aí na década de 40, logo depois da guerra. Tem áreas muito propícias à agricultura no Vale do Paraíba que são perfeitas. Você não ouve falar, via de regra, no Rio Paraíba, o Paraitinga é afluente do Paraíba, mas você viu, o Paraitinga teve enchente, o Paraíba não. Tá? O Paraíba ele é praticamente controlado, né, do ponto de vista do aspecto de vazões excedentes, desde aqui de cima. Você já tem represas aqui, né, Santa Branca, aliás, não sei se Santa Branca tem represa, mas desde a região de Santa Branca, você tem obras hidráulicas que vão controlando a vazão do Paraíba e vão evitando com que ele tenha esse problema das cheias sazonais que são da natureza, vão acontecer. E você vai até Aparecida, Guará, tudo com obra de polderização, todos com diques aonde se faz agricultura, e tem lugares inclusive que hoje nem se faz mais agricultura, você está tirando areia, né? É uma atividade que economicamente superou a agricultura. E aí eu não quero entrar na seara, né, de que o que é melhor. Eu também sou agricultor, eu também passei por dificuldades inerentes ao negócio agrícola, e assim, não dá para condenar alguém que fala, agora eu vou deixar de plantar arroz e vou arrendar para um areeiro. Então, o importante é assim, você
entender que assim, a gente não pode condenar um agricultor que deixou de plantar arroz e arrendou a sua área, mesmo que estando dentro de um polder, mesmo que tendo a real vocação de praticar agricultura, de fazer agricultura lá, ele trocar isso pelo arrendamento para um areeiro, para alguém que vai explorar areia, né, que financeiramente é muito melhor para todos. Né? E aí não vamos discutir a questão de, olha, a oferta de produto agrícola vai diminuir, você vai ter sempre esse jogo de mercado, né? Ofertou demais, o preço vem para baixo, ofertou de menos, o preço vem para cima, o preço vem para cima, aparece gente querendo plantar aqui, ali, acolá, né? Ou inclusive gente abrindo um outro negócio, importando arroz de algum lugar, né? É bom? Não, não é. É bom para o país? Não, não é. Não é um bom negócio importar alimento. Né? O certo é daqui mesmo, né? O bom, o próprio brasileiro, né? O bom é que você faça isso. Mas eu não posso te obrigar a estar numa atividade que economicamente seja pior, né? Porque simplesmente eu não quero importar. Né? E assim, vamos combinar que quanto menos o Estado entrar, né, na atividade econômica, né, melhor é o desempenho da economia, né, melhor deixa na mão, né, dos empresários, o Estado regula a atividade, mas não nesse nível. Enfim, essa é uma discussão que não tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com o meu lado produtor rural. E deixa eu te fazer uma pergunta, qual foi o seu maior desafio nessa área? De licenciamento? De licenciamento. Bom, tem alguns, mas eu teria que citar nominalmente. Enquanto agente público, eu acho que foi o trecho sul do Rodoanel, sul e o leste. É uma obra de extrema necessidade, de extrema importância, mas de complexidades do ponto de vista do licenciamento muito grandes. Por exemplo, né, em 2 pontos, e aí eu vou citar um deles para a gente não se alongar muito, tá? A gente tinha um problema do que o projeto que o DERSA apresentou para a Secretaria do Meio Ambiente, ele entrava com as 2 pistas, a externa e a interna, dentro da várzea do rio Imbumirim. O rio Imbumirim ele colabora com 25% a 30% da água que está na Guarapiranga, que não foi constituída para isso, mas é um manancial importante de abastecimento hoje. E lá é uma região de muito conflito com relação à necessidade de habitação popular. Você tem muita invasão de terra. Eu trabalhei num outro empreendimento, e aí depois eu vou falar desse, também ali do ladinho, mas esse eu trabalhei enquanto consultor, não mais enquanto agente público. Essa área inclusive foi invadida. Tá? A cooperativa que estava fazendo o projeto habitacional lá teve muita despesa, inclusive, para retomar a posse da área. Então você tem muito problema. E se eu deixar se eu deixasse a pista do Rodoanel de um lado só da várzea, eu ia deixar o outro lado da várzea à mercê da invasão. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um parque aqui. Opa, como? Eu vou passar uma pista numa encosta, outra numa encosta, e a várzea vai ficar contida entre o anel externo e o anel interno do Rodoanel. E se você passar nesse trecho a partir da BR-116, você vai reparar que as pistas se afastam, tá? E só voltam depois que eles passam a várzea, inclusive por também uma área que teve que ser regularizada no final, que é o Jardim Branca Flor, lá em Itapecerica. Mas eles se juntam depois. E dentro dos 2 anéis, a gente criou um parque, né, um parque municipal da várzea. O DERSA desapropriou e doou para a prefeitura para criar o parque municipal da várzea do rio Imbumirim.
Eu acho que isso foi um trabalho realmente desafiador, porque não é só a questão de cortar a vegetação, não é só assinar uma autorização, né? E aí você tem todas as pressões, porque quando o Estado quer, né, você tem que achar um meio, e você está dentro de uma obra que, segundo as alegações que estavam no IARIMA, é para definir a plataforma de logística da Grande São Paulo para os próximos 100 anos, quer dizer, para o século XXI, e com N discussões, inclusive com a sociedade, inclusive com o Ministério Público, com a Procuradoria Federal de Meio Ambiente, com o tribo indígena, porque lá em Parelheiros você tem as tribos indígenas que, aliás, se comportaram exemplarmente. Eu quero fazer de novo um elogio para os líderes que na época, não sei se eles ainda estão por aqui, mas que na época discutiram conosco, sabe, gente com muita sensibilidade, realmente lideranças mesmo, sabe, pessoas que estavam preocupadas em não obter vantagens pura e simples, mas assim, obter algumas obras que pudessem dar um pouco mais de dignidade àquelas tribos que vivem ali naquela região de Parelheiros, ou a tribo, né? Eu não sei se no plural ou no singular, mas contribuíram, né? Muito da obra, né? Muito interessante, com o licenciamento mesmo, olha, é assim, desse jeito eu acho que é melhor. A opinião de todos, toda a sociedade tem que participar, daí a necessidade da audiência pública, né? As audiências públicas, elas são marcadas às vezes em horários inconvenientes, né? À noite, se prolongam aí, né? Para madrugada, mas é o horário que você pode pôr todo mundo dentro de uma sala e discutir, ouvir a opinião de todo mundo, e todas as opiniões são importantes. Mas isso é para uma obra grande. Vamos supor para aquela obra pequena, a pessoa tem uma árvore lá, como é que eles fazem para regularizar, talvez transplantar, ou cortar? Como é que explica um pouco melhor, que às vezes é uma dúvida que o pessoal comenta, e eles queriam essa sua expertise para explicar um pouco melhor. Basicamente, quando você vai falar em supressão de vegetação, você falou uma árvore ela tem um contexto, tá? Então quando você vai cortar, você tem que ter sempre uma finalidade. Você tem uma árvore no fundo do quintal, por que você quer cortar? Porque eu acho que ele está oferecendo risco, porque eu acho que ela tem, né, problema. Hoje a CETESB oferece para você a oportunidade de fazer isso direto no site, como ato declaratório, como imposto de renda. Eu declaro que ganhei tanto e sou tributado em tanto, eu pego a minha guia, mando para o banco e pago. Tá? Então eu tenho esse sistema dentro do site da CETESB. Alguns municípios já assumiram esse licenciamento, aí você tem que recorrer à secretaria do município, que a gente chama de corte de árvore isolada. Sim. Mas você vai entrar no site da CETESB, vai fazer um passo a passo e vai sair lá uma autorização naquela hora, em até 10 árvores, tá? Por gleba, por matrícula. Área de terreno. É uma possibilidade. Isso é o mais simples que você pode fazer. Você pode ter lá um fragmento de vegetação, tá? Um maciço arbóreo. Aí você já não identifica como árvore isolada, você identifica como maciço arbóreo, como um fragmento de vegetação, e isso, as regras para você suprimir, sempre segundo uma finalidade. Essa finalidade tem que ser compatível com a legislação florestal. Para construir uma casa não tem problema, né? É mais fácil na área urbana do que na área rural. Para a finalidade agrícola, a lei é mais dura, tá? A lei da Mata Atlântica. Para finalidade urbana, ela é um pouco mais branda, né? Agora, já visto, nós temos
Área urbana frente à área rural, a área urbana é desse tamanho, a área rural é desse tamanho. Né? Então, assim, você tem que proteger? Tem que proteger. Tem que evitar, né, a supressão de vegetação sem finalidade? Tem que evitar. Tem que evitar. Com finalidade compatível com a legislação. Então, você vai construir um supermercado. Opa, tá bom. Você vai fazer um shopping. Tá bom. Daí é onde você vai avaliar a sua necessidade diária e o que você tem lá de fragmento de vegetação, o quanto você vai poder dispor dessa vegetação, quanto você vai poder explorar, cortar, fazer corte raso. Né? Isso é o que você vai fazer. Você vai se, via de regra, né, você vai se reportar à CETESB. Tá? Se você se deparar com um município como é Mogi, Mogi tem uma estrutura técnica administrativa para emitir autorizações e licenças hoje. Então, algumas coisas o município já assumiu aqui. Você vai entrar no site da CETESB e vai dar a sua finalidade, vai dar para que você quer. Aí ele vai te dizer, siga por aqui ou vá ao município. Cada município tem a sua legislação, né? E os que têm, né, eu não sei se Mogi tem uma legislação específica, São Paulo tem, Barueri tem, tá? Se não tiver, né, um nível acima, vai trabalhar com a legislação do Estado, vai trabalhar com a legislação federal. Tá? Agora, os municípios têm, constitucionalmente, eles podem produzir as suas leis. Você pode debater isso no parlamento municipal, na Câmara. Você pode propor, né, tanto o legislativo municipal pode propor isso, quanto o poder executivo do município pode propor uma lei, né? Ela só não pode ser mais lasciva do que a lei que está um nível constitucional acima. Então ele não pode ser mais lasciva do que a legislação estadual e nem a legislação federal. Tá? Eu posso encaixá-la, né? Então, assim, se a legislação federal diz que você tem que deixar 20%, a legislação, Código Florestal, 20% de vegetação dentro da gleba licencianda. Ok, eu não posso fazer uma legislação municipal caindo para 10%. Se a legislação federal diz que a APP é... E aí tem uma discussão chata, mas é 30 metros, são 30 metros a partir, né, da borda do corpo d'água em projeção horizontal. Ok. Por mais que já tentaram fazer isso, você esbarra num problema constitucional. Tá? Você não pode, né, por questões constitucionais, você não pode diminuir a proteção ao meio ambiente. Tá? E uma coisa, sim, e aí vai a minha opinião com relação a Código Florestal. Eu acho que a gente perdeu uma oportunidade muito grande quando nós publicamos aí o Código Florestal de 2012, que é de resolver um conflito entre aplicar o Código Florestal na forma com que ele se apresenta, ou que se apresentou lá na década de 60 e foi trocado em 2012, foi substituído, né? E a gente tem sempre um conflito. Ele foi feito para a área rural? Foi. 65? Foi. Tá? Mas ele se aplica na área urbana? Se aplica. Isso é uma decisão já mais do que pacificada. Né? Você aplicou? Não apliquei. Então, se eu contar para você que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mogi está na APP, é só você passar lá e conferir, tem um córrego do lado. Você puxar 30 metros, talvez a sala do secretário esteja na APP. Mas, pô, aquele núcleo urbano está ocupado desde que Brás Cubas passou por aqui. Né? Como é que você sabe? É um conflito. Esse conflito está sendo resolvido? Tá, paulatinamente. Mas se você tivesse no Código Florestal 3 seções, rural, expansão urbana e urbano consolidado, você teria uma chance muito grande de resolver
uma gama de conflitos que ainda nós temos. É que a lei ela vai mudando, né? E Sim. conforme vai alterando também o cursor d'água, que no caso, a largura do rio. Então, antigamente era de até 10 metros, 30. Hoje já é 50. Não, mais de 10 metros. Não, até 10 continua 30. Continua 30? Então, Continua. maior que 10 vai para... Vai para 50. Então, mas essas leis, elas estão alterando, estão Uhum. mudando. E tudo tá alterando. O que foi no passado foi feito e não tem mais volta, né? Não vai se mexer Não, mais. o que você fez, né, eu já vi discussão, por exemplo, de um supermercado na Marginal Pinheiros, que a pessoa que estava analisando o projeto falou, não, mas aqui tem uma PP de 100 metros, pega seu estacionamento. Eu quero que você quebre o estacionamento e refaça uma floresta ali, que não vai ter função ambiental nenhuma, não vai trazer nem nada. Não, mas está escrito na lei, tá escrito na lei. Mas você tem que usar do seu poder discricionário, tá? E entender que eu tenho um supermercado que foi inaugurado em 1975. Né? O que eu vou fazer com isso? Eu vou chegar e falar, bom, agora eu estou interpretando diferente. Não pode. O Estado é o Estado. O Estado não é o William, o Estado não é o Ademir, o Estado não é fulano nem ciclano. Né? O Estado tem que ter um comportamento padrão para tudo. É assim que se disciplina a sociedade. Eu sei que se eu estiver aqui, se eu estiver em Araçatuba, vai ser assim. Quando eu estiver diante de uma situação que é discricionária. Vai ser sempre assim. Mas meio ambiente é alguma coisa que mexe com paixão. Né? E paixão tem sempre aí os seus problemas. A passionalidade é uma coisa que a gente tenta afastar do nosso raciocínio, mas nem sempre consegue. E como é que faz agora para o pessoal te contratar e também você deixar um recado para o pessoal? Tá chegando Olha, agora no final do programa. Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade da gente bater um papo aqui nessa manhã. Obviamente é um assunto polêmico, obviamente eu não fui muito disciplinado, né, na hora de abordar os temas. Eu não abordei segundo uma ordem, uma progressão, mas eu acho que a maioria das questões uma cronologia ficou bem clara. Exato. Eu acho que a maioria das questões, ou pelo menos as questões que você me formulou, eu procurei esclarecer, né? Meio ambiente é uma matéria multidisciplinar. Você vai ter que sempre ter um olhar holístico para isso. Você vai ter que ser sempre um pouco engenheiro, um pouco engenheiro civil, um pouco biólogo, florestal, arqueólogo. Também, eu falo para você, importantíssimo. A história é a interpretação da história que projeta o nosso futuro. Então, tudo isso faz parte. Então, ninguém vai ser dono da verdade. Ninguém, não é uma pessoa vai ser absoluta. Mas é um tema muito bom de se discutir. Você todo dia vai estar aprendendo e você tem que estar disponível para isso. Né? Disponível em que sentido? No sentido de que não crie resistências. Né? Sempre discuta, sempre avalie, sempre ponha, né, a sua cabeça para pensar e raciocínio sobre os temas. Sempre. Então, eu acho isso importante. Nós temos aí uma empresa de consultoria. Eu posso deixar depois o site. Já sabe o site? Se puder falar o site, o telefone para contato. Quasar Consultoria Ambiental. Você dá uma googada, você vai achar. Né? Lá tem os meus contatos, né, tanto por e-mail quanto por telefone. Eu tenho um sócio, né, que também é o engenheiro florestal Thiago Acabani. Ele geralmente atende essas demandas que vêm pelo site, né, e no que eu puder colaborar, né, às vezes você não precisa me contratar, às vezes você precisa de uma opinião. Não tem problema, isso não te custa nada. Né? Quando você precisar da contratação,
ok? Estamos disponíveis. Eu tenho um monte de defeitos, mas a preguiça não está entre eles. Adoro trabalhar, né? E quero que seja assim, que eu dure bastante, né, aqui, e que eu possa trabalhar até o último dia da minha vida. Essa é a lição que a minha família me passou. E um recado que você quer dar para o pessoal, inclusive também para essa juventude que quer se espelha em você dessa parte ambiental, sabe que é importante a gente cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, a importância de, antes de começar a obra, ter um planejamento ambiental, né? Então, a primeira coisa, eu acho, William, que a gente brinca que é a coisa que Deus mais mal distribuiu, né, para os habitantes da Terra, chama bom senso. Sempre trabalhar com o bom senso. Sempre entender que a nossa espécie se tornou o que ela se tornou, né? E aí o desenvolvimento humano sobre a Terra, ele é uma linha meandrada, né? Vai para cá, vai para cá, vai para lá, direita, esquerda, direita, mas a resultante dela, tá, é uma reta. Nós estamos progredindo. Às vezes a sensação que a gente tem é que não, estamos andando para trás, continuamos, somos selvagens. Eu vi hoje uma matéria de uma pessoa que matou um gari numa discussão de rua com uma... Nós ainda temos atitudes selvagens, mas nós vamos progredir, nós vamos continuar progredindo, e para isso o bom senso, né? O bom senso é tudo, né? Óbvio, uma boa graduação, uma boa formação, né, profissional é fundamental, mas você tem que agregar a tudo que você faz na vida bom senso. Tudo. Entender que a gente vai continuar a se desenvolver transformando o meio ambiente, né, mas você tem, nessa transformação, você tem que agir com ética, né, procurar manter e ampliar, né, atributos ambientais que são importantes para a vida de todos, não só da nossa espécie. Então, basicamente é isso. Muito obrigado hoje por esse conhecimento que você passou para a gente, né, por esse podcast muito bom. Vamos fazer outros podcasts, falar um pouco mais sobre o desenvolvimento de uma obra, um pouco mais detalhado, né? Esse foi o primeiro, você foi escolhido a dedo porque você é uma pessoa espetacular, tem um entendimento muito amplo de toda essa área, né? E muito obrigado por ter vindo. Volte sempre. Aqui a gente no estúdio WCast fazemos esse tipo de podcast para incentivar as pessoas o entendimento, né? Um pouco mais da natureza, um pouco mais de como começa uma obra, para a pessoa já não chegar comprando um terreno sem ver antes o que vai fazer com aquelas árvores, com aquela mata, né, a amazônica, mata atlântica, ou o entendimento um pouco mais abrangente de uma área ambiental. Não, eu estou sempre à disposição, né? Como eu disse para você, isso é matéria multidisciplinar, ninguém vai ser dono da verdade, e só que a experiência e o tempo nos dão algum conhecimento. Eu estou sempre à disposição. O conhecimento é algo que se transmite, então tanto eu gosto de transmitir o meu quanto eu gosto de receber dos outros. Então estamos sempre dispostos aí a conversar e a crescermos juntos. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast.